Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Paulinha. E eu sou o Juninho. Isso mesmo. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todas as crianças. E olha só, se você chegou aqui de repente, vamos dizer assim, se você chegou aqui, pulou de paraquedas, ainda não é inscrito no canal, aproveite agora esse momento para se inscrever, não é isso, Juninho? Verdade, tia. Isso mesmo. E Oi. assinar o sininho, né, tia? E isso para receber sempre notificação. E pode fazer o que mais também? E pode dar aquele like, tia. Aquele like, comentar. Pode Isso, comentar tia. também, tá verdade. bom? Dá sua opinião. E aí, crianças, eu estava com muita saudade de vocês. E olha só, nós estamos aqui hoje para falarmos, sabe de quê? De família! Família, tia. Isso mesmo, de família. Olha, A história bíblica de hoje é para falarmos de família. E olha só, eu te convido agora a ficar com os ouvidos bem atentos, tá bom? Ficar com os ouvidos assim, ó, bem abertos assim mesmo. Pra escutar Para direitinho. escutar a história. É E verdade. também com os olhinhos, ó, nem olhando pro lado nem pro outro. Eita, Né? olhão grandão, tia. Olha só, Juninho. Os olhão bem abertão. Isso mesmo, é para ficar com os olhos bem abertos para assistir aqui essa história, tá bom? E olha só, crianças, eu falei para vocês que nós vamos falar sobre família. E vocês sabiam que família é um presente do Papai do Céu? Verdade, tia. Isso mesmo, família é um presente. A minha família e a sua família é um presente do Papai do Céu. O seu papai, a sua mamãe, o seu vovô e a sua vovó são presentes que foram enviados pelo próprio Deus. A nossa família é bênção de Deus. Olha E Deus. olha só, crianças. Através do versículo que nós vamos ler aqui hoje, nós vamos ter ainda mais a certeza de que a nossa família é um presente do Papai do Céu. Onde é que nós vamos ler, tia? Nós vamos ler no livro de Gênesis, Gênesis. Juninho. Isso mesmo. Capítulo 1. 1. Isso, e o versículo 27 e 28. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Que diz assim, ó. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Macho e fêmea, tia. Isso mesmo. E os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Olha só, criança, a Bíblia aqui está falando que Deus criou os seres humanos. E aí ele criou o primeiro casal, que foi quem? Adão e Eva, macho e fêmea. Então, criança, nós podemos compreender através apenas desse versículo já aqui que a nossa família, ela é, criança, um projeto de Deus. E Deus fez a família para que a família vivesse unida, não é mesmo, É Juninho? verdade, tia. Nós- Não pode brigar, né, tia? Não pode brigar. De jeito nenhum. Não pode brigar com o irmão, não é verdade, É Juninho? verdade, tia. O Não. Papai do Céu não gosta. Papai do Céu não gosta, isso mesmo. E Juninho, Oi. infelizmente, essa primeira família aqui nos traz um exemplo um pouco desagradável, não é É, tia. verdade? É verdade, tia. Você lembra o que aconteceu? Eu lembro, tia. Adão e Eva tiveram 2 filhos, um se chamava Caim e o outro se chamava Abel. Isso mesmo. Caim, ele sentia muita inveja do seu irmão Abel. E infelizmente, criança, ele cometeu algo que não agradou o Senhor Jesus por causa da sua inveja. E aí, crianças, eu quero dizer para você aqui agora que não pode sentir no coração inveja da sua família e de ninguém. É verdade. Porque isso não agrada a Deus. Deus. E aí, Juninho, Ah. eu trouxe aqui exemplos também de famílias, né? De famílias que é para nós termos como exemplo para as nossas vidas. A Bíblia conta a história de muitas famílias. É verdade. Eu falei que a família é um projeto de Deus e que a família ela tem que viver Nida. unida. E Deus, ele abençoa a família que é fiel, que obedece a sua palavra. Então,
de Já. Eu quero mostrar para vocês aqui a família de Abraão. A Bíblia conta que eles passaram por muitas dificuldades, sabia, Juninho? É verdade. Ele, antes de ser chamado de Abraão, ele se chamava Abrão. Isso, e ele era casado com a sua esposa Chamada Sara. Sara, mas antes dela se chamar Sara, era Sarai. Sarai. Isso mesmo. E aí, Juninho, a Bíblia conta que Deus havia feito uma promessa para Abrão. Sim. Só que, Juninho, Oi. a sua esposa, ela não podia ter filho. Não podia ter Não, neném. Sarai não podia ter filho. Eita, tia. E a promessa que Deus havia feito a Abrão é que ele seria pai de uma grande nação. E tia, mas a mulher dele não podia ter neném. Não podia ter filho, mas Abrão, né? Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. E a sua esposa realmente recebeu um milagre de Deus. Ele que se chamava Abrão. Quando o milagre aconteceu em sua vida, ele passou a ser chamado de Abraão. E a sua esposa, que era Sarai, passou a ser chamada de Sara. E Juninho, Oi, tia. sabe qual foi o milagre que ela recebeu? Qual, tia? Ela engravidou Não diga, e tia. pôde ter um filho. E tia, ela que não podia ter neném, tia. Ela que não podia ter neném. Deus fez ela ter um bebê, tia. Deus fez ela ter um bebê. Eita, Deus Para poderoso. que a sua família crescesse, Juninho. Eita, E glória a Deus. aí eles colocaram o nome do filho de Isaac. E aí eles puderam ver a partir do seu filho Isaac, que também se casou, que teve filhos, a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Sim, tia. A Bíblia conta que Deus havia falado que ele seria pai de uma grande nação. A sua família ia ser muito grande. E que a sua família ia ser tão grande que ia ser como as estrelas do céu. Aleluia. Como as areias do mar. E por acaso você consegue? Já tentou contar as E tia, estrelas não do tem céu? como contar, tia. São muitas estrelas, né, É demais, Juninho? E a areia do mar? Ah, tia, é infinito. Aqueles grãozinhos de areia do mar. Meu Deus do céu. Não tem como. Tem demais. Pois é, mas sabe por que, crianças, que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão e de Sara? Sabe por quê? Por que, tia? Porque eles foram fiéis a Deus. Porque também ele era um homem de fé. Ele confiava em Deus. Independente das circunstâncias, daquilo que acontecia na vida dele. Ele acreditou em Deus e ele foi abençoado com a sua família. E outra família que eu quero falar agora também, sabe qual é, crianças? Tia. A família de Samuel, Samuel. um menino chamado Samuel. Sim, tia. E isso, a Bíblia conta que Samuel também foi um projeto de Deus. Sabe por quê, Juninho? Porque a sua mãe Ana, assim como Sara não podia ter filho. Também, tia. Não, ela era estéril. Talvez você não sabe o que é estéril, mas eu vou te explicar. O que é? Sabe como uma planta? Ah, Por exemplo, um pé de manga, que às vezes é até bem grandão, tem muitas folhas, mas não consegue dar uma manguinha. sim. Uma manguinha. Sim, tia. Pois é, então esse pé de manga ele é estéril, Por que não dá fruto? porque não dá fruto. Assim era que era a Sara e assim que era a Ana. Ela não conseguia engravidar, ter um bebê, porque ela era estéril. E aí, Juninho, aí a Bíblia conta que ela orou muito a Deus. Ela era casada com este homem chamado Eucana. Ana, olha pra cá. Aqui, ó. Ah, tia. Ela era casada com Eucana. E Ana, ela chorou muito para que o seu filhinho Samuel, para que ela recebesse de presente o seu filho Samuel. E Juninho, e sabe um segredo para que a nossa família seja abençoada, para que Deus esteja dentro da nossa casa, é a oração. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Nós não podemos esquecer de orar sempre. E tia, Hoje, mesmo eu sendo criança, Deus ouve a minha oração. mesmo você sendo criança, Deus ouve a sua oração, entendeu? Pois é, mesmo você sendo pequenininho, Deus ouve também a sua oração. E foi assim que aconteceu com
Ana, ela orou por muito tempo pedindo ao Papai do Céu que desse um filho. E ela havia feito uma promessa ao Papai do Céu, que se ele desse um filho a ela, o seu filho ia morar na casa de Deus. Ela ia levar o seu filho para a casa de Deus. E aí, Deus ouviu a oração de Ana e ela teve um filho. Ela teve um bebezinho. E aí ele se chamou Samuel. Samuel. E logo que o neném nasceu, que ele já tava bem grandinho, já tava deixando de mamar, sabe o que foi que aconteceu, Juninho? Ela levou o seu filho, assim como ela havia prometido para Deus, para a casa dele, para a casa de Deus. Ela ofertou ele para Ela Deus. ofertou ele para Deus. Eita. E ali Samuel cresceu junto com o sacerdote Eli, que era que cuidava da casa de Deus, que era como se fosse um pastor, criança. Ali ele cresceu ouvindo a palavra de Deus, conhecendo os mandamentos da palavra de Deus, e ele cresceu, se tornou um menino que a Bíblia conta muito forte espiritualmente. E Juninho, Oi, tia. além dessa família, nós conhecemos também a família, sabe de quem? De quem? Sabe de quem? Deixa eu... Peraí, tá Que falando. tia tem um bocado de família aí, Tem tia. um bocado de família, tem muita família. A Eita. família de Noé. Não é, A tia. É, Bíblia tia. conta que Noé... Não, é aquele que entrou naquela barcona grandona. Isso mesmo, a família de Noé é um grande exemplo, Juninho. É. A Bíblia conta que Noé viveu em uma época em que as pessoas faziam muitas coisas ruins. Eita. Falavam coisas que não agradavam a Deus. Eita, meu Deus. Faziam coisas que não agradavam a Deus. E aí Deus falou com Noé que ele teria que construir um barco bem grande. Eita, tia. E lá ele ia esperar, junto com a sua família, a chuva. E aí, Juninho, Ah. e Deus disse para ele que ia chover durante muito tempo, 40 dias e 40 noites. E tudo ia ser destruído. Eita, Mas a tia. família dele, como ele era um homem obediente, ia ser salva. Mas sabe por que que eles iam ser salvos? Porque eles eram obedientes e confiavam em Deus. Deus. Entenderam, criança? Então, para a minha família e a sua família ver o Senhor Jesus face a face, nós precisamos ser obedientes a Ele, ouvir a sua palavra, guardar no coração e o que? Não pecar contra Ele. E foi assim que aconteceu. Como Deus havia falado, ele construiu o barco enquanto as pessoas riam da cara dele, quando as pessoas falavam assim, ele é louco. Ele construiu e ele lá junto com a sua família ficou, esperou a chuva e a chuva caiu 40 dias e 40 noites e a sua família foi salva. Eita, tia. Somente a sua família. Às vezes, crianças, para sermos salvos, às vezes não, para sermos salvos mesmo, de fato, nós precisamos não dar ouvido ao que as pessoas falam da gente, mas nós temos que ouvir o que Deus quer de nós. O que, Ele que sempre Deus quer o melhor, né, tia? Exatamente, Deus, ele quer sempre o melhor. E olha só, criança, eu quero também falar da família, sabe de quem? Do próprio Jesus, do próprio Jesus, né? A Bíblia fala que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. E olha só, Maria, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador, sabe por quê? Por quê? Porque ela era uma mulher que obedecia também a Deus, que amava a palavra de Deus. E aí ela se casou com José e eles foram abençoados a serem os pais terrenos de Jesus. Pois é, crianças, então família, ela é um presente de Deus. Família é um projeto de Deus. E aí, Julinho, nós não podemos esquecer, sabe o quê? De estarmos sempre unidos. Unidos em oração, unidos na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus juntos. Eu sei que às vezes nós falamos coisas, nós às vezes até fazemos coisas que não agrada ao nosso irmão, às vezes ao nosso papai, mas nós temos que deixar sempre em nossa família uma coisa: entrar na nossa casa. Sabe o que é? O que, tia? O perdão. O perdão. Nós temos que deixar sempre essa abertura para que haja perdão na nossa casa. Porque aquele que tem Jesus no coração perdoa. E nós não podemos viver
desunido com o nosso papai, com a nossa mamãe, ficar desobedecendo, porque a família é um projeto de Deus. Ei, tia. A família é bênção de Deus. Ei, Hoje, tia, sabe o que eu tô lembrando? fala É aí, que eu gente. já li na Bíblia, tia, Ah, um versículo que diz assim, que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, isso mesmo. para que os nossos dias, tia, sejam prolongados sobre a terra. Exatamente. É verdade, tia. Exatamente. Isso aí, a palavra de Deus fala exatamente para os filhos mesmo. Fala, filhos, obedeçam seu pai, obedeça a sua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Que esse mandamento que não quer nos dizer? Que aquele que desobedece o papai, aquele que desobedece a mamãe, ele vai entrar por um caminho que leva para o quê? A morte, tia. A morte. Mas aquele que obedece o papai, que obedece a mamãe, esses terão seus dias prolongados na terra. Porque os nossos pais, a nossa família, eles nos querem somente o bem. Porque a nossa família, ela é um projeto de Deus. A nossa família é um presente do próprio Deus. E nós precisamos orar sempre pela nossa família, estar em comunhão uns com os outros. E nós precisamos fazer assim como Noé, entrar na arca mesmo, para que a nossa família ela seja salva, para que a Glória a nossa Deus. família ela encontre o Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.